Sejam muito bem-vindos ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos fazer um react com relação ao tema do purgatório. Purgatório é uma invenção da Igreja Romana, é uma heresia, tem fundamentação bíblica ou não tem? Vamos ver tudo isso no react de hoje ao canal Teologar. Então já quero convidar você a curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo, compartilha com seus amigos também e não se esqueça de se inscrever. Mais da metade das pessoas que acompanham aqui o canal Resgate da Alma não estão inscritas, né, por incrível que pareça. Então se inscreva, ative o sininho de notificações para chegar sempre em primeira mão os nossos conteúdos. Então, vamos lá, roda a vinheta. Muito bem, pessoal. Antes da gente ir para o nosso react, já quero deixar aqui o convite para você a ajudar o nosso canal. Quero estender aqui a minha mão para que você ajude o canal. Você pode ajudar de duas formas. Primeira forma é fazendo parte da Escola da Fé Católica, uma escola pensada para que você possa conhecer, né, melhor, de forma estruturada, de forma sequencial, aquilo que a Igreja Católica ensina sobre sua fé. Nós vamos ter lá vários módulos lá dentro, onde nós vamos tratar sobre o que nós cremos, como vivemos a nossa fé, né, como oramos, enfim, tá recheado lá de catolicismo básico para você ter este primeiro contato com a fé católica. E a segunda forma de ajudar a gente é fazendo qualquer doação de qualquer valor no Pix, apoie.resgatedaalma@gmail.com, tá bom? Então, já vamos aqui para o nosso vídeo, tá? Eu não sei o nome do cara aqui do canal Teologar, tá bom? Apareceu para mim esse vídeo, a gente vai fazer o react aqui, tá bom? O vídeo dele tá de 20 minutos, eu vou colocar aqui pra gente ouvir em 1.5, tentar aqui ser o mais breve possível para a gente ver, né, como os protestantes enxergam a realidade do purgatório e você que é católico entender que todos os ataques, todas as objeções que os protestantes têm com relação ao purgatório mostram que eles não sabem do que se trata o purgatório, né? É a famosa falácia do espantalho, né? Eles criam, né, uma ideia do que é o purgatório na mente deles, e a partir dessa ideia, eles refutam o que eles acham que é o purgatório. Tá bom? Então vamos lá, vamos assistir aqui este Olá canal. pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Hoje eu vou falar com você sobre o purgatório, um lugar de sofrimento onde as pessoas ficam purgando seus pecados para só depois entrar no céu. Será que esse lugar existe? Isso é uma doutrina bíblica ou uma heresia católica? Eu vou falar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de Teu Lugar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo. Se você gosta, por exemplo, de apologética, de defesa da fé, vai pra você aqui agora mais um vídeo apologético. Vamos falar agora sobre purgatório. Professor, o que é purgatório? Porque eu nunca aprendi sobre isso. Talvez se você é um protestante, você nunca ouviu falar sobre isso. Por quê? Porque não tá na Bíblia, né? Esse termo, e não é uma doutrina protestante. Purgatório é uma doutrina. Você vê que ele deixa bem claro, né, que não está na Bíblia o quê? O termo purgatório, né? É claro, você não vai encontrar o termo purgatório na Bíblia, assim como você não vai encontrar o termo trindade na Bíblia, você não vai encontrar o termo união apostática na Bíblia, você não vai encontrar o cano bíblico na Bíblia, né? Você não vai encontrar muitas doutrinas cristãs que ele acredita que não estão na Bíblia, né? Por exemplo, aí é que tá, né? É difícil a gente falar de protestante, mas eu acredito que ele deva acreditar na imortalidade da alma, por exemplo, né? E não está na Bíblia, o termo, né? Então, assim, o termo não está na Bíblia não quer dizer muita coisa, né? Não quer dizer também que não é bíblico, É tá? uma doutrina católica, que também é compartilhada com alguns ortodoxos orientais, alguns crentes anglicanos, mas é tradicionalmente atribuída como doutrina católica apostólica romana. Que diz o seguinte: o purgatório é um lugar, uma espécie de antessala do céu, onde estão as almas daqueles mortos que ainda precisam purgar o restante dos seus pecados. Não estão completamente purificados para entrar no céu. Então essas pessoas vão para um lugar chamado purgatório e lá estão sofrendo por meio do fogo, e só depois desse sofrimento e pagar o restante dos seus pecados é que essas pessoas podem desfrutar das bem-aventuranças do céu. Por enquanto tem que participar do purgatório. O católico, ele não tem tanto problema com se está na Bíblia ou não está. Essa questão do purgatório ser um lugar, né?
eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, né? O purgatório não é um lugar geográfico, um lugar físico, né? Mas é um estado da alma, tá? Por que que isso é importante entender? Porque quando você entende que o purgatório é uma necessidade, até mesmo assim, não é nem uma necessidade somente espiritual, tá? Não é uma realidade apenas, mas a sua própria razão, né? A própria razão humana mostra que é necessário um lugar para você purificar, né? A alma para que ela entre no céu, né? Porque a gente tem duas realidades, né? A primeira realidade é que diante de Deus só estará, né, os santos, os perfeitos, os de alma pura. E a gente tem uma segunda realidade que ninguém morre num estado 100% santo, a não ser, por exemplo, os mártires e os santos propriamente ditos, né? Então, o que que a gente faz com um povo que morre nesse, nesse, nesse estado intermediário? Um estado de amizade com Deus, de conversão, de arrependimento de pecados, mas a gente vê que nas almas das pessoas, no coração das pessoas, existe ainda aquela inclinação para o erro, aquela imperfeição da alma, tá? Os protestantes, eles resolvem isso de forma fácil, né? Forma simples, que a gente chama de justificação imputada, tá? A justificação imputada é o seguinte: eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, e a partir disso eu sou declarado justo, né? Na realidade, do meu coração, eu não sou justo, mas eu sou declarado justo, né? A ideia de Lutero, por exemplo, que o homem é um esterco e é coberto pela neve, né? Coberto ali de branco para se passar como puro. É exatamente essa ideia. Você se passa como se fosse algo, né? Sendo que você não é. Então você vai para o céu, né? Mesmo não sendo verdadeiramente transformado, né? Então, essa justificação que eu acabei de descrever é chamada de justificação eh, imputada, né? Imputada, exato, é o termo correto. Então, você é justo de forma imputada. A declaração te torna justo, né? Como se você recebesse um diploma de justo e pouco importa se você realmente é justo ou não, né? Enquanto nós, né, não só nós católicos romanos, né, mas qualquer cristão até a Reforma Protestante, né, crê que a justificação ela se dá de forma infusa a uma mudança ontológica da alma do ser humano, né, no qual o ser humano deixa de ser filho de Adão, deixa de ter a natureza decaída do pecado e passa a ter a natureza divina, né? No batismo nós recebemos a alma divina, a alma de Cristo, né? Nós recebemos através do sacramento do batismo e a partir disso, a partir da nossa fé, né, das obras que nós realizamos, esse estado da nossa alma vai alcançando uma perfeição, né, ao longo da vida. De modo que, se nós morremos sem estarmos perfeitamente purificados, perfeitamente no status, né, na estatura de varão perfeito, como diz São Paulo, nós devemos terminar essa purificação, nós devemos terminar esse processo de justificação, né, de algum modo. Este modo a igreja chama de purgatório, tá? Então, é uma realidade bem básica, bem simples, né? A partir do momento que a gente entende que no céu só entra os santos, né? Só quem é santo pode ver a Deus face a face, e a maioria das pessoas não morrem em santidade perfeita e plena, a gente precisa resolver esse problema. Como que os protestantes resolvem? Os protestantes resolvem inventando uma doutrina que é a justificação imputada. Nunca foi criado por ninguém. Você não vai achar isso na Bíblia, você não vai achar isso nos pais da igreja, você não acha isso em lugar nenhum, né? Ao passo que você encontra na Bíblia orações pelos mortos, né? Você vê lá em 1 Coríntios, por exemplo, o batismo pelos mortos, né, que São Paulo vai dizer. Ele vai citar, né, o batismo pelos mortos, que é uma ideia de se fazer penitência pelas almas daqueles que morreram, né? Na igreja primitiva, principalmente na oração pelas almas dos fiéis defuntos, né? Isso demonstra, por exemplo, que, de alguma forma, todos os cristãos, desde o início do cristianismo,
sempre creu em algum tipo de purificação da alma, porque se não fosse assim, por que motivos os cristãos primitivos rezariam pelos mortos, né? Não haveria motivo algum, tá bom? Então vamos continuar aqui. não está na Bíblia. Para o católico, a igreja é maior do que as escrituras. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Para o protestante, ao contrário. Não, meu amigo, que você errou feio, né? Não é que nós colocamos a igreja maior que a Bíblia ou acima da Bíblia, né? É que nós não colocamos a Bíblia acima da igreja, né? Existe existe duas questões aqui, né? Primeiro, né, a questão da origem das escrituras. As escrituras, elas surgem dentro da igreja, né? Por exemplo, quando São Paulo escreve o primeiro texto do Novo Testamento, ele escreve a uma igreja que já existia, né? Então, assim, é óbvio que a igreja ela é anterior às escrituras. Isso é óbvio. "Ah, João, mas o Velho Testamento, que não sei o quê, papapá, popopó", né? Não importa. Por que que não importa? Porque no Velho Testamento você tinha o quê? Os crentes, né, vamos dizer assim, né, que era o povo escolhido de Deus, que veio antes dos escritos do Velho Testamento. Por exemplo, Abraão viveu antes de qualquer texto ser escrito a respeito dele, né? E o Abraão é o grande pai de todas as nações, né? Então sempre houve a reunião dos fiéis, esta reunião dos fiéis produziu os escritos, né? E os protestantes, eles, né, eles negam a realidade, né, dos fatos nesse sentido. Eles colocam a Bíblia, né, dão poderes divinos para as escrituras, né, tratam a Bíblia como se fosse uma extensão de Deus, né, algo nesse sentido. E aí nesse jeito eles colocam, né, a a Bíblia superior à igreja, né, em todos os sentidos possíveis, né, de forma absoluta, né. Nós católicos não, nós católicos, nós entendemos que as Sagradas Escrituras têm um papel fundamental, por exemplo, em testemunhar a revelação divina. A Sagrada Tradição também tem esse papel de transmitir as revelações do Cristo, né, da tradição apostólica, e o magistério também tem seu papel, né. O fato é que, dependendo da função, dependendo do momento, há algum desses 3 vai estar em destaque, né. Por exemplo, sexta-feira eu fiz uma live sobre o cânon bíblico, né, o Sola Escritura também, e a gente viu na prática lá, conversando com alguns protestantes, que é impossível que as escrituras resolvam todos os problemas, né. Por exemplo, a própria definição do cânon bíblico, as escrituras não, em nenhum momento elas testificam e testemunham sobre o cânon bíblico. Então a gente vai precisar de uma outra ferramenta, né, para resolver esses impasses, né. Mas isso aqui não é o tema do vídeo, vamos para frente. Ele só quer fazer ataques, né. Você percebe que o ele está falando de apologética aqui, mas a apologética dele é fazer ataques mentirosos sobre a Igreja Ao Católica. contrário, as escrituras estão acima da igreja, porque a igreja é composta por pessoas falhas, falíveis. A Bíblia é infalível e a inerrante palavra de Deus. Por isso que o protestante A Bíblia é infalível, né, mas ela foi escrita por mãos humanas, né, e aí o protestante vai dizer assim: "Não, mas os apóstolos ali, os autores foram inspirados por Deus". Perfeito. É exatamente isso que a gente acredita quando, por exemplo, a igreja se reúne em um concílio e define um dogma de fé. Naquele momento ali, eles estão preservados do erro pela ação do Espírito Santo. É da mesma forma que aconteceu lá em Atos 15, quando os apóstolos e os anciãos disseram: "Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que assim procedesse", né. Eles não falam que pareceu bem às Escrituras, eles falam que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós.
né? É isso. Se atenta às escrituras. Se a Bíblia fala, nós acreditamos. Senão, não há base nenhuma. O católico tem essas doutrinas sem base alguma. Uma delas é o purgatório, uma bem parecida é o limbo. O que é o limbo? É um lugar de inexistência, não é nem céu nem inferno. Aí tem dois tipos de limbo também, o limbus patrum e o limbus infantum. O limbus patrum é o lugar onde as almas dos santos do Antigo Testamento estavam numa espécie de estavam aguardando, estavam esperando uma espécie de expectação para a morte de Jesus. Jesus morreu, foi ao Hades, diz a Bíblia, e lá ele resgatou essas pessoas, levando essas pessoas para o céu e depois ressuscitou. Não há base bíblica nenhuma para dizer sobre isso, mas há essa. Eu acho isso aqui incrível, não sei se eles prestam atenção no que eles estão falando, né. Vamos lá, primeiro, o limbo não é mais uma doutrina aceita pela igreja, né, assim, caiu em desuso, vamos dizer assim, né, nunca chegou a ser uma doutrina de fato dogmatizada e tudo mais, né. Mas os teólogos viram que talvez não encaixava a questão do limbo, né. Mas eu acho engraçado, ele fala assim: "Ah, o limbus patrum", eles acreditavam que era o seio de Abraão, né, no caso, e aí Cristo desce pro Hades e recolhe as almas dali, né. Isso lembrando, isso não é uma crença que a Igreja Católica imputou, né, isso é a crença de qualquer igreja que tem um apóstolo como fundador. É claro que na igreja desse cara aqui, eles não vão acreditar nisso, né. Deve ter surgido nos últimos 50 anos, mas o que que eu acho engraçado? Ele dá referência bíblica e fala que não tem base bíblica alguma. Ele fala os textos que nós usamos como base bíblica, por exemplo, para definir o purgatório, só que ele fala assim: "Não tem base bíblica alguma". Ora, se nós católicos utilizamos versículos bíblicos e nós dizemos: "Ó, na nossa interpretação", você pastor, eu não sei, eu esqueci seu nome aqui, né. Você protestante, você não precisa acreditar e não precisa aceitar a interpretação católica que nós damos dos versículos, tá. Por exemplo, nós vamos utilizar várias passagens das escrituras para falar assim, ó, aqui, ó, é uma evidência do purgatório, tá. Aí você pode falar assim: "Ah, eu não concordo com a sua interpretação", mas você nunca vai poder dizer que não existe base bíblica, porque se nós lemos um texto e na nossa interpretação nós entendemos daquele modo, isso demonstra claramente que aquele texto permite aquela interpretação, logo, se aquele texto permite aquela interpretação, logo existe uma interpretação bíblica, logo existe um fundamento bíblico, né. Mas como raciocinar não é o forte do pessoal, eles não conseguem nem Há desdobrar essa isso, né. doutrina aí do limbus patrum, né? Mas a mais conhecida é o limbus infantum, que é aquela doutrina que diz que as crianças que não foram batizadas, elas vão para esse lugar, pro limbo. Então elas não vão nem pro céu, nem pro inferno, vão pro limbo. Pode ser filhos de crentes, filhos de pagãos, não foi batizado, não participou do sacramento. Lembrando, né, que ele não fez o estudo correto, né, ele não foi tão minucioso com esse estudo, porque o limbus infantum não é doutrina, né, nunca foi doutrina. Foi ensinado por alguns pais da igreja, Santo Agostinho, por exemplo, né, se ele for reformado, né, é o ídolo deles é Santo Agostinho, né, mas isso foi abandonado. Hoje nós acreditamos que a maior possibilidade é que as crianças que são, por exemplo, abortadas, né, elas vão recair sobre a graça divina, sobre a misericórdia divina e vão para o céu, né. Do batismo, então morreu pagão, quer dizer, essa criança vai pro limbo. A diferença do limbo pro purgatório é que o purgatório a pessoa purga o pecado e depois ela vai pro céu ainda. No limbo não, as crianças que supostamente estariam nesse lugar, nesse limbo aí, né, não têm a esperança celestial de desfrutar o céu junto com o Senhor, vão ficar no limbo para sempre. Aí você diz assim, aonde está escrito isso? Não, não está escrito. Se você for consultar a Bíblia, você é um protestante. O católico consulta a igreja, o que a igreja fala, está falado. Mas dá uma olhadinha aqui, pensa comigo nessa doutrina. A doutrina do purgatório diz que é um lugar onde as pessoas vão ali sofrer por meio do fogo, é um sofrimento por meio do fogo, e que Cara, esse cara ele tá me lembrando muito o Rodrigo Mussolini, né. Ele tem que dar uma alfinetada toda hora na igreja. Muito parece que E a que esse necessidade lugar tem dele uma é essa. duração e uma intensidade que é correspondente e proporcional aos pecados daquela pessoa. Então, uma pessoa pode ficar ali apenas algumas horas e depois já ir para o céu, ou a pessoa pode ficar ali milhares de anos até pagar o restante dos seus pecados e depois, então, entrar no céu. Na doutrina católica, o que acontece? Ainda pode se aliviar a pena daqueles que estão no purgatório. Como é que se alivia a pena de quem está no purgatório? Por meio de sacrifícios, aqui daqui a pouco eu vou ler um texto sobre isso, sobre o sacrifício da missa, né, e sobre a oração dos santos aqui. A gente pode interceder por eles para que seja
seja aliviada esse sofrimento no purgatório. Tudo que eu tô falando aqui é doutrina católica, não tem base nenhuma na Bíblia. Daqui a pouco eu vou trazer para você a refutação. Essa doutrina entende que o Papa e o sacerdote oficiante ali, né? Ele tem poder de perdoar pecados e, inclusive, perdoar pecados de pessoas que estão nesse suposto purgatório. Porque, para o católico, a igreja tem a chave, o poder de ligar e desligar. É o poder da chave, o poder também de perdoar pecados. Então, o Papa, como vigário de Cristo, ele pode dar como se fosse assim um indulto presidencial. Sabe quando há um preso e o presidente tem o poder de dar um indulto e falar, eu quero liberar essa pessoa? Já aconteceu aqui no Brasil, pelo menos umas 2 vezes, né? Então, é como se o Papa falasse assim, não, aquela pessoa tá lá, eu posso liberar essa pessoa agora. Eu tô liberando e ela tá perdoada, pode entrar no céu agora porque está autorizado pelo Papa ou por um sacerdote que está oficiando ali na história da igreja. Isso vai se transformar em indulgências, que era o pagamento por pecados veniais, pecados que poderiam ser pagos para que essas pessoas não tivessem mais ali as suas vidas presas ao purgatório. Há uma frase atribuída a um Papa que dizia o seguinte, ao som de cada moeda que cai no gasofilácio, é uma alma que desprega do purgatório. E assim com a... É que ele faz uma misturança de conceitos, né? Que confunde tudo, né? Vamos lá. Primeiro, a questão do purgatório, né? A alma entra no purgatório, ela vai ter um período, né, realmente de purgar seus pecados ali. Lembrando daquela explicação que eu dei no começo do vídeo. Para que é isso, né? Para que sua alma é purgada? Porque você atinja a perfeição para que você possa estar diante de Deus, né? Então, todos os vícios que você tem no coração, pecados veniais que não foram confessados, né? Todas as tendências que você tem para maldade, para o pecado, né? Isso deve ser apagado antes de você ter contato com Deus, certo? Isso é, assim, básico. A igreja sempre entendeu, né? Sempre viveu essa questão, por exemplo, das orações aos mortos, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o, o, o texto. Eu vou só citar aqui, pessoal, para vocês entenderem, tá? Paulo está falando aqui, né, São Paulo? De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam então? Por que se batizam eles então pelos mortos? Né? O que Paulo aqui estava fazendo? Paulo estava combatendo a ideia de que não existia ressurreição dos mortos, né? Então ele fala assim, ó, aquele pessoal lá, eles se batizam pelos mortos. Se os mortos não vão ressuscitar, por que diabo eles fazem isso, né? Você percebe que em nenhum momento aqui, né, inclusive do contexto, Paulo vai se contrapor a questão do batismo pelos mortos, né? Se você for ali no termo original do batismo ali, da palavra utilizada ali em grego, você vai perceber que o batismo está relacionado a realmente se fazer penitência pelos mortos, tá? Então, por que motivos você vai fazer penitências por mortos se eles vão direto para o céu ou para o inferno? Se não há nada depois que eles morrem que possam ser feitos. Se isso fosse uma prática anticristã, por que Paulo cita aqui e não repreende os caras que estão fazendo o batismo pelo mortos? E outra, por que diabos, né, Paulo está usando ele como exemplo para fundamentar a questão da ressurreição dos mortos, né? Então a gente vê várias questões aí que comprovam, né? Não vou dizer que comprovam, por exemplo, eh, comprovam o purgatório em si, tá? Não quero nem entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito de que, pelo menos, os cristãos rezavam pelos mortos. Então, se existia uma prática de reza pelos mortos, né? De qualquer tipo de intercessão pelos mortos, como existia e sempre existiu, não é possível caber o molde protestante, né, de justificação. É isso que eu quero que vocês entendam. poderiam ser pagos para que... Ah, outra coisa aqui, ele faz uma confusão tremenda, né? Ele fala que a indulgência era algo que você comprava a liberação do pessoal do purgatório, né? Eu não quero negar aqui que houve abusos, sim, por vários padres ao longo da história da igreja, principalmente ali perto de Lutero, que eles sim faziam uma alusão, vamos dizer assim, à compra da indulgência, tá? Então eles
falavam, né, eles tinham vamos dizer assim, a indulgência era alcançada de muitas maneiras, tá? Inclusive, o pessoal esse ano, um monte de protestante passou vergonha, né? Falando que a Igreja Católica voltou a vender indulgência, né? Nossa, eles voltaram com a indulgência, como se a gente tivesse parado, né? A questão é que para se alcançar as indulgências, você deve fazer algumas coisas, né? Alguns requisitos, tá? Cumprir alguns requisitos. E algum deles é, por exemplo, você se penitenciar. E uma forma de penitência, né, isso dentro da Igreja Católica, é você dar esmolas. Então, o que que alguns padres fizeram de modo indevido, de modo errado mesmo, tá? Isso nós não negamos, eles fazem esse salto lógico, falam assim, ó, vocês têm que dar, né? Eles transformam o dar esmola em pagamentos pela indulgência e vai surgir essa frase aqui desse padre famoso que era, inclusive, eu acho que era conterrâneo de Lutero, né? Então, houve sim abusos, né, com relação às indulgências, mas a questão é que a doutrina da indulgência, ela não está relacionada única e exclusivamente a dinheiro, tá? Não é a única forma de você lucrar a indulgência é pagando, dando esmola para a igreja, tá? Existem outras formas, tá? Isso sempre foi feito. Para que essas pessoas não tivessem mais ali as suas vidas presas ao purgatório. Há uma frase atribuída a um papa que dizia o seguinte: para ao som de cada moeda Não era um papa, né? Era o que padre, né? cai no gasofilácio, é uma alma que desprega do purgatório. E assim, com a venda de muitas indulgências, foi construída a Basílica de São Pedro, né? Foi assim que a Igreja Católica arrecadou um... Sim, essa história, ela é verdade, tá? Assim, a venda. Vamos falar de venda, né? Porque alguns padres, bastante padres ali, abusaram nessa época mesmo. Né? A igreja, ela, né, a ordem era que juntasse dinheiro, né? Arrecadasse dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, né? um bom dinheiro também. Então você já entendeu o que é o purgatório. Tá, professor? É engraçado que você falou do purgatório e você não citou nenhum texto de um documento da Igreja Católica, um documento papal, um documento conciliar, um documento catecismo, você não citou nenhum texto da Igreja Católica dizendo o que ela acredita que é o purgatório, né? Percebe que eles não estão interessados mesmo em saber a verdade, em debater sobre a verdade, em conversar sobre aquilo que a Igreja Católica crê, né? Isso aqui, pessoal, é mais um exemplo do porquê que eu me tornei católico. Porque não há da parte deles, em nenhum momento, uma verdadeira intenção de saber o que a Igreja Católica está dizendo sobre aquilo que eles estão acusando ela, né? Então é como se, por exemplo, eu acusasse um cara de crime, de homicídio, e não quisesse ouvir o que ele tem a dizer, né? E eu, como juiz, acusasse o cara pela sentença dada pelo promotor, por exemplo. Olha que loucura que é o julgamento que eles fazem. Professor, mas sem base nenhuma o católico fala isso? Não, vamos estudar isso também. Eles usam textos bíblicos e textos de livros apócrifos. Para o católico, livros apócrifos são livros deuterocanônicos, quer dizer, um segundo cânon, né? Não, meu amigo, é que para vocês, os livros deuterocanônicos, vocês decidiram que vocês iam chamar eles de apócrifos, tá? Não é que a gente pegou os apócrifos e falou assim, nossa, esses aqui é deuterocanônicos, né? Calma lá. Vamos ser um pouquinho mais honestos, Né? né? Então, textos bíblicos, vai. Aquele texto onde Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida, nem no vindouro. O católico vai dizer assim, tá vendo? Olha, tem um julgamento nessa vida e um julgamento no vindouro. Ele não pode ser perdoado nem aqui e não pode ser perdoado nem lá. Quer dizer, como se houvesse dois lugares onde se a pessoa não foi perdoada aqui, ela pode ser perdoada lá, né? E vice-versa, o que não tem base bíblica para isso. Não, meu amigo, como se não tem base bíblica? Você acabou de ler o versículo. Não, por favor, né? Eu fico bravo, eu fico bravo nesse react. Porque o Cristo fala assim, ó,
o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não vai ser perdoado nem nesse século, nem no vindouro. O que nós apreendemos daqui? Que no século vindouro há possibilidade de perdão. Tanto é que a blasfêmia com o Espírito Santo não vai ser perdoada lá também. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão de modo algum. Isso nos dá evidência de que há possibilidade de perdão de alguns pecados no século vindouro. Ou nós não podemos interpretar assim. Ou o texto não dá permissão para isso. Né? Cara, é ridículo. O que Jesus está dizendo ali implicitamente é na impossibilidade de uma pessoa ser perdoada se blasfemar contra o Espírito Santo. É conhecido como Nem neste século, nem no vindouro. Se no imaginário dos judeus, dos apóstolos, né, essa ideia de que não haveria nenhum tipo de perdão no século vindouro, não haveria necessidade alguma de Cristo citar o século vindouro. Então sempre existiu no imaginário dos judeus, no imaginário de todos os cristãos, né, exceto os protestantes, tá? Exceto os protestantes. É isso que eu quero que vocês entendam. De todas as religiões que descendem, né, de Deus, né? Deus judeu, cristão, judaico, todos creem que existe uma possibilidade de perdão quando as pessoas morrem, exceto os protestantes. Mas Deus abençoou eles, Deus iluminou eles de uma maneira diferente. Porque eles sim, né, lá no século XVI, XVII, conseguiram compreender as verdades bíblicas, né? Isso é lindo. pecado imperdoável, né? Ou seja, nem aqui nem lá não tem como ser perdoado, nem no presente, nem no vindouro. É isso que Jesus está falando. E não que há um lugar onde a pessoa pode ser perdoada ainda, porque não foi perdoada nessa vida, mas vai ser perdoada depois. Não há base nenhuma para isso. Tá vendo? Eles lêem o versículo, dão a interpretação que eles querem, e aí a partir disso ele fala assim, não tem base. Não existe base bíblica. Então, esse é o nível da apologética protestante. Né? Há um livro apócrifo ou deuterocanônico para os católicos que está no período intertestamentário. Prestem atenção, Macabeus, ele é deuterocanônico para todas as igrejas cristãs que foram fundadas por um apóstolo. Né? Ele vai citar aqui Macabeus. Exceto para os protestantes. Porque os protestantes preferiram seguir um cânon judaico. Qual cânon judaico? Dos judeus que condenaram o Cristo. Dos judeus que rejeitaram Cristo. Então, os protestantes preferem ser judeus no Velho Testamento do que ser cristãos. O período intertestamentário é o período entre um testamento e outro, que não está na Bíblia protestante. O protestante crê que esses livros são apócrifos, que não são inspirados por Deus. Um desses livros é o livro de Macabeus. E os protestantes precisam provar por que não é inspirado, né? Eles precisam provar por que o cânon deles é o correto e não o nosso. Eles não conseguem fazer isso. Tem primeiro Macabeus e segundo Macabeus. Não é uma continuação um do outro, eles contam histórias paralelas, né? Mas em segundo Macabeus, Judas Macabeus ali é o protagonista desse livro, né? Há uma revolta dos Macabeus contra os gentios, e ali a Lisias ali que está fazendo uma guerra terrível. E em segundo Macabeus, no capítulo 12, veja o que está escrito, que é da onde o católico extrai essa base para trazer a doutrina do purgatório. Veja comigo. Em seguida... Não, eu acho engraçado, ele fala assim, como se a gente olhasse para o texto de 2 Macabeus e do texto de 2 Macabeus a gente tirasse a ideia completa do purgatório. Não é isso, não é assim que a gente faz. Teologia católica não funciona assim, tá? Teologia católica funciona a partir da Sagrada Escritura, a partir da Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição desde sempre rezou pelos mortos. Desde sempre os cristãos entenderam que depois da vida haveria
algum tipo de purificação. Algum tipo existia, né. Isso aí os protestantes negam completamente. Não é que nós olhamos para o texto e dali do texto nós montamos uma teologia, né. Não é isso que a gente faz. Por exemplo, se esse fosse o modus operandi, nós nunca teríamos a Trindade como nós temos hoje, né. Nós entendemos, através das Escrituras e da tradição, que existe um único Deus, uma única essência, que essa essência ela é compartilhada por 3 pessoas que subsistem de modo igual, né, não tem hierarquia sobre elas, né, não tem, um é maior que o outro, não existe isso na Trindade. Mas se você olhar para as Escrituras, não tem fundamentação nenhuma para isso. Uma prova disso que eu estou dizendo são os judeus messiânicos, que inclusive eu vejo eles dando, sim, espancando protestante em debate, porque, cara, é muito difícil você sair da Bíblia e versículos da Bíblia e montar a teologia da Trindade. É impossível, na verdade. O que que nós fazemos? Nós entendemos, nós olhamos para toda a realidade cristã da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, entendemos a revelação divina. A partir disso, nós fundamentamos, a hora que nós montamos, né, vamos dizer assim, essa teologia, esse dogma, por exemplo, da Trindade, aí nós olhamos, ó, aqui, ó, no batismo de Jesus, nós observamos a Trindade, né? Nós observamos a Trindade aqui, ali e nesse outro ponto. É assim que nós fazemos. Nós não olhamos num texto e tiramos, extraímos teologia dali. Isso ninguém faz isso. Seguida, organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Pra vocês verem, eles fizeram um sacrifício, né? Por quê? Porque eles acreditavam na ressurreição. Do mesmo modo, né, esse texto aqui, essa realidade está bem alinhada com o que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 15, 29, né, onde os caras se batizavam pelos mortos, porque eles criam na ressurreição dos mortos, né. Para aí um minutinho. Bom, sacrifício pelos pecados, até aí tudo bem. Todo o Antigo Testamento fala sobre isso. Só que aqui, ele está falando sobre uma oferta pelos pecados de quem já morreu, na crença da ressurreição. Veja a continuação do texto. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu, preste atenção agora, um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Então era um sacrifício expiatório, uma coleta. Aqui Judas Macabeus está reunindo uma coleta, uma oferta financeira mesmo, para que essas pessoas entregassem essa oferta a Deus. E nesse suposto purgatório, essas pessoas então fossem livres de suas faltas. É uma oferta pelo pecado de quem já morreu, o que é biblicamente impossível. Cara, não dá, velho, não dá, não dá. Os protestantes vêm, tira os livros da Bíblia, né, e fala que a realidade não é bíblica. Aí é muito fácil, pô, aí eu vou abrir uma igreja pra mim também e fazer o que eu quiser, ué. Rejeito o que eu quero, o que tá baseado no que eu rejeitei eu falo que não existe, né, e bora pra frente, né. E outra, né, mais uma vez, a gente é católico. A gente não cai nessa bobagem, nessa loucura de, algo estar explicitamente na Bíblia, né. Isso aí é coisa de louco, isso é coisa de louco. Então, segundo esse livro de Macabeus, há como fazer uma oferta pelos mortos. E é uma coisa assim até meio cruel, né? Porque você imagina, a pessoa teve E é engraçado, você pode rejeitar inclusive, e assim, eu entendo que se você rejeita o livro de Macabeus, como sendo um livro inspirado, não tem problema. Não é esse o ponto. Mas você não pode rejeitar ele como um livro histórico, porque o que está registrado em Macabeus foi história e aconteceu.
E eles fizeram isso. Então isso demonstra que a crença deles permitia, né, eles acreditavam que a oferta deles, né, perdoaria o pecado daquelas almas ali que estavam mortas. Este é um fato. Este é um fato. Agora você tem que me mostrar quando essa prática foi proibida por Cristo, quando um apóstolo falou assim: ó, pessoal, não é para fazer nenhum tipo de sacrifício para os mortos, que era uma prática já. Então, aonde que nós encontramos na Nova Aliança, né, uma rejeição, uma proibição disso? Nós não encontramos. Muito pelo contrário, nós encontramos evidências disso, da continuidade dessa prática. Tanto na Bíblia, por exemplo, 1 Coríntios 15:29, quanto na história da igreja, né? Teve a morte de um ente querido. E aí você pode usar argumentos de vendedores ali, de vendedores de indulgência, né? Bom, você acha que seu parente tem algum pecado grave? Ah, acho que sim. Será que ele não está no purgatório? Você não quer aliviar a pena dele lá? Você não quer dar uma grana aí para ver se, né, ele sai de lá? E eu, como um sacerdote oficiante, eu tenho o poder de perdoar total ou parcialmente os pecados. Conversando com o pastor Ignaldo Ali de Souza, ele me disse que há uma doutrina que os mortos que faziam a extrema unção já tinham metade das suas penas pagas no purgatório, né? Então, se Eu quero uma referência disso, de alguém ensinando isso, de que o cara que recebe extrema-unção tem a metade da pena perdoada. Os caras leem, por exemplo, indulgência plenária, indulgência parcial, e aí eles começam a montar na cabeça dele, eles acham que a teologia católica está dizendo isso. fez a extrema unção, metade já está pago. Se não fez a extrema unção, então não vai estar pago nada, vai ter que pagar tudo, toda a pena no purgatório. Há outro texto bíblico, trazendo aqui um vídeo mais completo para você, sobre o tribunal de Cristo, um lugar de galardão. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler esse texto? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, com D maiúsculo aqui, né? Pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Veja bem, o fogo provará a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa, receberá galardão, né? Agora, olha esse texto. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então o católico vai dizer assim, tá vendo? Esse vai ser salvo, mas através do fogo. Ele vai ser salvo, mas através do fogo. Não, ele não é salvo por meio do fogo. Ele é salvo por meio de Jesus Cristo. O fogo no texto, é só ler o texto e interpretar. O fogo é para provar as obras dos homens que construíram sobre o único fundamento que é Jesus Cristo. Meu amigo, no último versículo que você leu, tá falando que aquele que fez a obra, ele será salvo. Se a obra dele se consumir, ele mesmo será salvo, como passando pelo fogo. Ele será salvo, né? Vou voltar aqui no texto que é mais fácil. Olha lá. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, né? Esse quem? Esse alguém. Porém, ele mesmo será salvo. Ele quem? Esse alguém. Mas como que através do fogo? Esse cara aqui no final, ele vai ser salvo como passando pelo fogo. Aqui já não tá falando mais de obras, tá falando do cara. Porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vai ser salvo, mas através do fogo. Não, ele não é salvo por meio do fogo. Ele é salvo por meio de Jesus Cristo. Eu acho tão ridículo isso, né? Como se nós não acreditamos que
Nós somos salvos por Cristo, nós somos salvos pelo que Cristo fez na cruz, né? Aí o que que eles pegam? Eles pegam o entendimento que eles têm do versículo e julga a teologia nossa através dos preceitos dele, né? Tem coisa mais desonesta que isso? Né? Vocês não estudam o que nós cremos, vocês não estudam as definições que nós damos sobre aquilo que nós cremos, e vocês julgam o que nós cremos através do que vocês creem. Aí é O lindo, né? fogo no texto, é só ler o texto e interpretar. O fogo é para provar as obras dos homens que construíram sobre o único fundamento que é Jesus Cristo. Você pode ler, por exemplo, nesse texto aí na sua casa, o versículo 8, que você vai ver que ele está falando de galardão. Ele está falando de galardão. Ele está falando que nós somos edifício de Deus, construído sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Mas, meu amigo, isso não muda o fato de que o cara que tem um galardão, a obra queimada, ele vai ser salvo como se passando pelo fogo. Você não percebe isso? Que este é o ponto do nosso argumento? Está lá no versículo 9. Nós somos um edifício. E essa obra vai ser provada. Essa obra, se ela é ouro, prata, pedras preciosas, aí não vai se queimar. Agora, se é madeira, feno e palha, a obra vai se queimar. Essa pessoa não vai receber galardão. Ela vai ser salva por quê? Porque não está falando de salvação aqui. A salvação é por meio de Jesus Cristo, por meio da graça. Não, a palavra salvo não está falando de salvação. Ele será salvo. Não tá falando de salvação. E não por meio Tá falando do dia de Cristo, né? Tá falando que o cara vai ser salvo, mas não tá falando de de salvação. nenhum mérito humano. Então, esse texto não fala de purgatório, mas os católicos querem distorcer esse texto para dar base à sua doutrina herética. Eu quero trazer para você agora. Olha pra você ver. Primeiro você fala que purgatório não tem base bíblica. Depois você fala que os católicos não precisam ter base bíblica porque eles colocam a igreja acima das coisas. Aí a gente coloca um texto lá como fundamentação do purgatório, como uma evidência do purgatório. Aí você pega e fala que a gente distorce o texto bíblico para dar base bíblica para o purgatório. Sendo que você falou que a gente não precisa, que a gente diz que não precisa de base bíblica. Cara, que loucura é essa? Vocês percebem que não tem sequência lógica o que ele fala ao longo do vídeo, né? Um argumento contradiz o outro. Assim, em questão de minutos. Agora alguns argumentos para refutar essa heresia católica, essa distorção católica. A heresia, por exemplo, eu quero que você refute, né, que é o termo que eu mais odeio na internet 2025. Refute as orações pelos mortos feitas pelos primeiros cristãos. Refute a oração pelos mortos, né, indulgência, que todas as igrejas apostólicas possuem, cara. Né? Vocês se dizem cristão, mas vocês não têm nada de cristianismo. Vocês não seguem nada que os cristãos de verdade, os primeiros cristãos lá, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, né? A era de ouro, os cristãos que morriam, eram jogados lá no Coliseu, mortos, fogo, crucificado, cortado, esquartejado, comido por leões, né? Esses caras que deram sua vida pelo evangelho, se visse você falando desse jeito, eles davam um tapa na sua cara, igual São Nicolau fez, né? Chamada purgatório. Quais são os argumentos protestantes? Primeiro argumento: não há base bíblica nenhuma para nós trazermos luz a essa suposta doutrina do purgatório. Não. Ele mesmo citou 3 passagens bíblicas que nós utilizamos para dar evidência, né? Aí se ele não aceita, então essa é a lógica protestante, né? A gente dá a base bíblica que eles pedem, eles recusam. Falam assim, não, a interpretação de vocês está errada. E é isso que eles fazem. É o máximo que eles conseguem Não fazer. existe na Bíblia. Não tem nenhum lugar na Bíblia aonde eu posso dizer, não, tem um lugar de fogo aonde as pessoas vão ficar lá queimando até purificar todos os seus pecados para só depois desfrutar do céu. Segundo argumento,
A Bíblia diz exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Seria uma contradição bíblica. Você pega, por exemplo, a história de Lucas 16, do rico e do Lázaro. Assim que eles morrem, um está desfrutando ao lado do Senhor, o outro está já sofrendo no inferno. Quer dizer, não tem ali um limbo, nem um purgatório. Eu quero que você me mostre o Lázaro desfrutando ao lado do Senhor, né? O rico tá no inferno, mas e Lázaro tá no céu? Ou ele tá lá no seio de Abraão? Né? E é isso que eles fazem. Eles pegam o texto e falam assim: ah, isso aqui é o céu. E pronto, acabou. Né? É por isso que eu falo, pessoal. O texto bíblico aqui, ó, o texto, no caso, materialmente falando, eu posso ler ele e dar várias interpretações. A questão é saber, essa interpretação que você está dando é a interpretação correta, né? Enquanto você participa de uma igreja que assume que uma interpretação bíblica é falível, você não pode dizer que o que você está interpretando é certo, meu amigo. Porque você mesmo já assumiu que a sua interpretação é falível. Purgatório. Não tem. Hebreus 9:27. Ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso, o juízo. Então, Eu amo esse versículo de Hebreus, né? Eu queria entender em que ponto esse versículo refuta o purgatório. Em que ponto isso refuta o purgatório, né? Ao homem basta morrer uma vez e depois disso vem juízo, beleza. Aí ele não sabe que existe o juízo particular, ele não sabe que existe o juízo final. E aí ele fala que não existe base bíblica e pior, ele fala que a Bíblia contradiz o purgatório. E aí o que que ele faz? Ele me cita Hebreus para falar que o cara tem que morrer uma vez e vir o juízo, aí não pode vir o purgatório. Purgatório não é um juízo dado? O que que é o purgatório? O que que você entende de purgatório? Ele não sabe por quê, ele não deu nenhuma referência do que nós acreditamos, ele não deu nenhuma referência do porquê que existe o purgatório pro católico, né? Se o cara tá no purgatório é porque ele já recebeu o juízo de Deus, falando assim, meu amigo, você está salvo. Porém, meu amigo, você não tá perfeito. Vamos lá purificar sua alma para que você possa estar diante de Deus na visão beatífica. Eu fico bravo, a cara, eu fico Bíblia é bravo. clara em falar sobre isso. Terceiro argumento: não existe salvação por mérito. Não existe salvação por mérito próprio. O único mérito é o mérito E aonde que o purgatório fala que a salvação é por mérito? Me mostra. de Jesus na cruz. É pela obra de Jesus na cruz. Então não é por mérito humano, não é por obras. O católico faz isso, né? A salvação é por meio de fé mais obras. Não, não é o católico que faz isso, né? É a Bíblia, né? Efésios 2, 8 e 9. Nós vamos ver que Abraão foi justificado. Ó, Abraão foi justificado em Hebreus 11, né? Pela fé. Mas em Efésios 2, 8 e 9, nós vamos ver que a salvação é pela graça por meio da fé, né? E em Tiago 2, 24, nós vamos ver que Abraão, né, que lá em Hebreus fala que Abraão foi justificado pela fé, em Tiago 2 vai dizer que Abraão foi justificado pelas obras, não somente pela fé. Está escrito assim, literalmente esse é o texto, né? O que que o protestante faz, né? O protestante ele quer negar de algum modo aquilo que a Igreja Católica ensina. Então eles negam essas partes, né? E ele tem essa mentalidade do sola, né? Então, ou eu posso ser salvo somente pelas obras, ou somente pela fé. Eles não conseguem conceber na mente deles a verdade da salvação. E Deus quer que nós cooperamos com Ele, né? É claro que o start, né, vamos dizer assim, da justificação se dá por meio da fé somente, né? É um impulso de Deus. Deus impulsiona o homem crê, e a partir dessa crença, ele começa a fazer obras, e essas obras contribuem sim para a salvação dele, tá? Contribuem sim. Eu vou trazer o Daniel depois, um dia aqui no canal, para a gente falar só sobre isso, né? Essa é a diferença da justificação imputada, porque eu só acredito que eu fui declarado justo,
E a outra é a justificação infusa, onde Cristo me dá a fé, né? E com essa fé e pela graça de Deus, Deus me dando a graça necessária para fazer as boas obras, para que essas boas obras mudem a minha vida, mudem minha alma de forma real, ontológica, para que eu deixe de ser um mentiroso, para que eu deixe de ser um pervertido, para que eu deixe de ser um assassino, para que eu deixe de ser um ladrão e passe a ser o quê? Um Cristo novo, um cristão, né? Um varão com a estatura de Cristo. O protestante diz sola fide, somente pela fé, sola gratia, somente pela graça. Não há obra algum que eu possa fazer, mérito algum que eu possa fazer por isso. Outro argumento. A doutrina do purgatório torna a cruz de Cristo insuficiente. Por quê? Porque ela não consegue perdoar todos os pecados. Eu tenho que pagar o pecado ainda. Ora, por que Jesus morreu por mim? Se eu mesmo pago o meu pecado, ele não pagou no meu lugar? Não diz a Bíblia que ele morreu no meu lugar? Não diz a Bíblia que ele levou sobre si as nossas dores? Que ele levou o castigo, que esse castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele? Não, mas eu tenho que carregar esse peso ainda, esse pecado ainda. Então por que Jesus morreu por mim? Se eu tenho que pagar ainda por meio do fogo, por meio do purgatório, o meu pecado. Perceba como é grave essa heresia. E aqui o protestante ele comete o erro categórico básico, né? O que que nos perdoa o pecado? O que nos perdoou o pecado? O que que nos possibilitou ser salvo? O sacrifício de Cristo. Como que isso acontece na realidade? Através da justificação infusa, né? Assim, isso eu acho que é um dos maiores problemas que o protestantismo produziu é a falta do cuidado e do estudo de filosofia. Eles não conseguem perceber que uma coisa é o que acontece e a outra coisa é como aquilo acontece, tá? E aí ele fala aqui, né, que anula o sacrifício de Cristo, né? Agora eu até esqueci que eu ia complementar aqui, tá? Ah, sim, né? Que nós não podemos fazer nada, né? Que Cristo fez tudo na cruz. Mas a gente vê São Paulo escrevendo, fala assim, ó, os meus sofrimentos na minha carne eu uso para complementar o sacrifício de Cristo. Se o sacrifício de Cristo ele é impossível de receber complementos como esse cara que quer que seja, por que que Paulo falaria isso, né? Aqui, ó. 1 Colossenses, ó, Colossenses 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Ora, meu amigo, se se Cristo tomou sobre si, né? Vamos parafrasear. Se Cristo tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, o que que Paulo está querendo dizer aqui de completar os sofrimentos de Cristo? Como que funciona isso dentro da teologia protestante? Não funciona, né? Vocês pulam esse versículo da Bíblia. Porque torna a cruz de Cristo ineficiente. O que vocês têm que entender é que o protestantismo é uma religião individual. É eu e Cristo, é o meu pecado sendo perdoado por Cristo, eu e Cristo. Você vê que eles não falam de igreja, eles não falam de família, eles não falam de corpo de Cristo, de membresia. Eles não falam disso. Porque isso não é uma realidade para eles, né? Então nós que somos católicos, nós entendemos que o corpo de Cristo é a igreja também. Assim como o corpo de Cristo foi martirizado na cruz, a gente vê isso na vida dos mártires, né? O corpo dele, ao longo da história, que é a igreja de Cristo, também continua sofrendo e padecendo pelas almas daqueles que serão salvos. A cruz de Cristo não tem suficiência para salvar completamente uma pessoa, segundo essa doutrina do purgatório. Outro argumento. Segundo o que você acha que essa doutrina significa, e segundo o modo pelo qual você acha que uma alma é justificada, segundo pelo modelo qual você acha que é o sacrifício de Cristo. Aí sim, você pode dizer isso que você disse. Aonde é que está na Bíblia
que um sacerdote, um pastor, um padre, um papa ou qualquer outra pessoa pode livrar uma pessoa de um suposto purgatório. Que base eu tenho para dizer assim, olha, eu sou um sacerdote e eu vou aliviar lá o seu parente lá do purgatório? Eu quero que você me mostre onde está escrito isso em lugar algum. Onde está escrito que é assim que funciona? Que é o padre que chega e fala assim, ô Mariazinha, vamos fazer aqui um rito aqui que eu vou tirar o seu marido do purgatório. Essa realidade só existe na cabeça dele. Ou que base tem um papa para dizer assim, ó, eu absolvo, Deus, abre a porta aí que eu estou autorizando aqui. Quer dizer, o papa que autoriza a porta do céu para uma pessoa entrar, veja o problema dessa heresia. E para finalizar, não existe, pessoal, preste bem atenção, isso aqui é uma confusão na cabeça dos católicos, né? Não existe intercessão Vamos ver a confusão que tem na cabeça dos de católicos. vivo pelos mortos e de mortos pelos vivos, porque o católico acredita que pessoas mortas, santos que já morreram, ainda estão intercedendo por nós. Não, é que você acredita que a morte de Cristo não é suficiente, né? Agora é você que disse, né? Que, que Cristo não é a verdadeira vida. Aqueles que morrem em Cristo, para você, morrem de verdade. É isso que você está me dizendo. Você está me dizendo que São Paulo, que foi martirizado, decapitado em Roma, que está lá no céu, ele está morto, ele não está vivo. Você está me falando que uma pessoa pode morrer e estar morta estando na presença do próprio Deus. Esta é a confusão que você tem. A confusão é sua, porque você acredita que Cristo não é a verdadeira vida. O próprio Cristo disse, ó, meu pai não é o Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E ainda cita Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que Cristo está falando? Que Abraão, Isaac e Jacó, que tinham morrido há milhares de anos, estavam vivos, porque estavam em Deus. Né? É isso que você não entende. Né? Quem morre em Deus não está morto. Pelo contrário, está mais verdadeiramente vivo que qualquer um de nós. Tá? O que não é possível. Então, não tem como. Aí não é possível. Ele fala assim, tal coisa não tem base bíblica. Não é possível de acontecer. Qual que é o argumento que ele dá? Qual que é a base bíblica que ele dá para provar que isso não é possível? Qual que é o pai da igreja que ele vai utilizar para assim, ó, os cristãos jamais creram que é possível você interceder por uma alma do purgatório ou uma alma do céu interceder por você. Ele não mostra, ele só diz que não é possível. Tá? É isso que eles fazem. É isso, ó. E depois eu tenho que ver um vídeo do Rodrigo Mussolini me dizer, fala assim, que a gente tem que aceitar, que a gente aceita tudo que a igreja diz. Mas não é isso que tá acontecendo aqui? Ele tá dizendo, e aí o protestante tá aceitando, porque ele tá dizendo. É a mesma coisa. Vivos interceder pelos mortos, porque agora eles já estão julgados. Ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Não tem mais o que fazer por uma pessoa que já morreu. Se formos fazer alguma coisa por uma pessoa, tem que ser em vida. 1 Coríntios 15, 29. Ah lá. Batismos pelos mortos. Por isso que a pregação é agora, por isso que o evangelho é agora, por isso que a missão é urgente, porque as pessoas vivas têm consciência para se arrepender ou não. Depois não tem uma segunda chance, não tem um Meu Deus, ele acredita que o purgatório é uma segunda chance. purgatório, não tem como fazer para que essa pessoa seja salva depois da morte. Então não tem como vivos interceder por mortos. E nem mortos interceder por vivos. Qual é o versículo bíblico? Você quer tudo na Bíblia? Então me dê um versículo bíblico para eu acreditar nisso que você está me falando. Me dê algum pai da igreja, algum concílio ecumênico, alguém dizendo isso aí que você está me dizendo. É por isso que há uma diferença grande, grande, grande entre as doutrinas protestantes, que são baseadas exclusivamente nas escrituras, e as doutrinas católicas, que são baseadas exclusivamente na igreja, independente das escrituras sagradas. É, aquele, né, bonitinho, né? A carinha dele. É isso, pessoal. É esse o nível de entendimento
que os caras têm das doutrinas católicas. É, é esse o nível. E é por isso que eu faço esses vídeos aqui, porque eu sei que tem muito protestante que tá em cima do muro. Eu já passei por isso, né? Eu já passei por isso. Eu sei que é muito doloroso você viver a vida inteira concordando com um cara desse aqui, né? Eu não tô falando pessoalmente dele, eu tô falando assim, que este é o sistema protestante para se tratar do catolicismo, né? É muito doloroso você achar que a vida inteira que o purgatório é uma segunda chance, que o purgatório anula a cruz de Cristo, né? E aí a hora que você olha a doutrina católica, você descobriu uma coisa totalmente distinta. E o pior, você vê que historicamente não crer numa purificação, né? Eu não quero nem colocar aqui o purgatório como doutrina, tá? Vou dar uma colherzinha de chá aí para os que não acreditam no purgatório, né? Alguns ortodoxos, por exemplo. Mas não tem nenhum lugar da história da igreja um momento que os cristãos não creram que as almas eram purificadas depois que elas morriam. Isso é do século XVI para cá. Isso é inovação protestante. É isso que eu quero que vocês entendam, né? E aí vem um sujeito desse aqui, bota um carinha desse aí e acha que tá com a verdade, né? Mas ele fala assim: ó, isso não tem base bíblica. Então me mostra na Bíblia algum versículo expressamente assim que contradiga especificamente a doutrina do purgatório. Eu vou dar um spoiler para você que vai procurar na Bíblia. Não tem, tá? Não tem, não existe isso. E fala que católico né, que ele falou que católico é só a eclésia, mas não é isso. Cristo não fundou uma igreja ou Cristo deixou uma Bíblia? Cristo fundou uma igreja, essa igreja produziu os escritos. A Bíblia é fruto da igreja, né? Tá certo? Você aprendeu um pouquinho mais sobre o purgatório? O que você Não, ninguém aprendeu, porque você não explicou nada. Você não trouxe a definição do catecismo, você não trouxe a definição do concílio que definiu o que é o purgatório, nada, né? Você citou aquilo que você acha que o purgatório é. Não, e por favor, né, você tem um canal que chama Teologar, né? Um canal que chama Teologar, e você me fala que purgatório é segunda chance. O que você achou sobre isso? Comenta aqui abaixo o que é que você acha, comenta se você tem alguma pergunta sobre essa questão. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Gostou desse tema? Olha, eu quero te convidar a aproveitar aqui para você conhecer o nosso curso de apologética. São mais de 150. Pessoal, é isso, tá? É isso. Videozinho longo, né? Hoje é domingo, eu tô aproveitando para gravar aqui. Mas é isso, pessoal. É assim que funciona a lógica protestante, tá? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo específico, tá? Quero convidar vocês, né? Façam parte, se inscrevam na Escola da Fé Católica, né? Ah, já estamos lá com 6 alunos. Vamos ver se a gente bate pelo menos 10 alunos aí ao longo dessa semana. Vou programar ali de fazer algumas aulas ao vivo, tirar dúvidas, fazer um bate-papo para a gente, né, ficar mais próximo, tá? Mas tá difícil porque tem uma aluna lá que é lá da Suécia, né? A gente já tem internacional, graças a Deus, né? Se você puder também ajudar o canal, né, com qualquer doação de qualquer valor no Pix, apoie.resgate da alma, né? Tá aqui embaixo, vai ter ali se você quiser copiar e colar, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar aqui embaixo se você acha que o purgatório é ou não bíblico, é ou não uma tradição cristã, se você gostou do vídeo, né? Deixe ali seu comentário, nem que seja assim: olá, João Vitor, né? Isso já ajuda muito o canal, né? Compartilhe com seus amigos também, principalmente aqueles protestantes que estão em cima do muro, tá bom? Se inscreva, assine o sininho de notificações e é isso. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Salve Maria e viva Cristo Rei.